Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... Melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Tava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois cada adversário que venha pela frente tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Fisicamente os jogadores estão bem. Como eu falei para vocês depois do jogo da quarta-feira, onde vínhamos de jogar no domingo contra o líder do campeonato até aquele momento, no campo sintético, tivemos 3 dias até o jogo, ou seja, 2 dias, segunda e terça só, para jogar na quarta, até o jogo do Táchira. E hoje nós tivemos 4 dias para preparar o jogo do Fortaleza. E faz muita diferença. Muita diferença. Aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e que ganhamos o jogo da forma que foi e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande. Muito grande. Existe uma grande diferença entre 3 dias e 4 dias. E hoje se viu para o lado contrário. Fortaleza jogou quinta-feira e o treinador teve que talvez trocar algumas peças que os jogadores não estavam em condições, com a viagem, com tudo, e se notou. Fortaleza notou hoje o cansaço e existe muita diferença nessa parte dos 3 dias e 4 dias. Portanto, fisicamente os jogadores estão bem. Recuperamos o Eric, que é uma peça importantíssima. E até o Mundial esperamos recuperar todos eles para que estejam disponíveis para poder ajudar a equipe. Então essa é a preparação. Depois, nos detalhes que você falou, na finura, como não existe tempo para treinar, insistir em cima do modelo, só tem tempo para preparar planos de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos, detalhes, que se nota no jogo. E isso é uma coisa natural num calendário, onde em 2 meses e meio, sem desculpa, todo mundo tem o mesmo calendário, mas em 2 meses e meio não teve uma semana cheia. Então, se não tem semana cheia, você só prepara o jogo. E aí as coisas, claro, vira isso. Então, estamos todos na mesma situação e vencerá o melhor.
O Varela é um lateral completo, absolutamente completo. Ele não tem o mesmo físico que o Wesley, ele tem outras características, mas ele sabe defender e atacar. E ele vai atacar tanto quanto o modelo de jogo peça para ele atacar e tanto quanto o adversário permita que ele ataque. Então existem jogos que ele vai atacar mais, existem jogos que vai marcar menos. O importante para mim é que ele é completo. Ele é bom em todas as fases do jogo, além de ser um líder excepcional no vestiário. Ele é um cara excepcional. De trabalhar Desculpa. É um cara maravilhoso para trabalhar. E eu tenho muito orgulho de ele ter superado essa situação difícil com a perda da mãe dele e tá aqui dando a vida por nós. Foi pensando no que eu acreditava que era melhor para a equipe poder vencer o jogo. O que a equipe necessitava. O Pedro vinha de jogar, quis também botar jogadores mais frescos. O Cebola não jogou no outro dia, o Bruno não começou no outro dia. E acreditei que esses jogadores que entravam no campo eram os ideais para poder vencer o Fortaleza. O Vinha é um jogador também titular da seleção do Uruguai, um cara que tem muita experiência, campeão da Libertadores, jogando na Europa, um cara também do nível do Varela que eu estava falando antes, né? Um cara que teve uma lesão gravíssima, voltou. E é bom para o treinador ter três laterais esquerdos desse nível. 2 de seleção brasileira e 1 titular da seleção uruguaia. Aí nós podemos falar e entra um ponto que você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram na outra coletiva, né? Um deles fica fora do treino. Um deles tem que ficar fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos para jogar, não podem treinar. Então isso é o que mais me parte o coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. E se às vezes o treinador não consegue dar o treino ou não consegue colocar os jogadores no treino, isso é difícil. Mas, claro que eu estou muito feliz de ter esses 3 laterais desse nível no elenco. Continuo da mesma forma, com as ideias claras, quando ganha, quando empata e quando perde, sei o que eu quero, sei aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, tenho esse caminho traçado, dito esse caminho para os meus jogadores e, como eu falei já várias vezes, às vezes a bola vai entrar, às vezes não vai entrar e isso é coisa do futebol, né? Existem times que marcam melhor, que não permitem finalizar, existem times que deixam mais uma certa facilidade. E o importante é que eles também tenham as ideias claras do que tem que fazer no campo. E o importante são isso, no final das contas. O resultado, o número, onde o time está, as chances que cria e é o que credencia e avalia verdadeiramente o trabalho. Bom, essa é uma pergunta para o Boto que está ali no vestiário. Tá ali? Tá ali atrás. É uma pergunta para ele. O treinador quer sempre reforços. Eu sempre quero, se puder, todos os dias eu bato na porta dele e quero os melhores jogadores. E aí estamos trabalhando para reforçar o elenco o antes possível. Como ele mesmo explicou, se não será possível para o Mundial, vai ter uma janela de julho também para poder reforçar, porque sim, acreditamos que existem posições que podemos levar a qualidade, o nível e a concorrência entre os jogadores. Ter muitos jogadores convocados do time indica que o time está bem, porque se o time está no rebaixamento, com certeza, ou mal, não vão jogadores convocados, isso é verdade. Eu, como treinador, não gosto de ter meus jogadores convocados, porque eu perco tempo de treino com eles, perco essas relações, mas também já fui jogador, já tive no lugar deles de ir para a seleção, servir o seu país, é um orgulho muito grande. E agora temos aí um treinador excepcional que chegou aqui para mudar, né? E a gente já viu como ele foi recebido, e é uma recepção maravilhosa. E vimos a importância de chegar a um técnico desse nível aqui no futebol brasileiro para poder elevar um pouco mais o nível desse nosso futebol. Então, esperar que eles não tenham nada grave, que eles desfrutem dos jogos e que voltem saudáveis para o nosso clube. Esse moleque merece. Sobre a pergunta do Léo Ortiz e do Danilo, o Léo Ortiz ele conseguiu entrar e achar um passe excepcional que poucos zagueiros achariam, porque o Fortaleza deu essa condição para que ele entrasse.
Só podemos entrar onde o adversário nos concede de espaços. Se um adversário fecha o meio e bloqueia o meio com uma linha de 5, uma linha de 4, você não vai entrar ali. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Então, o espaço estará por outro lugar, por fora. Então, claro, os gols que você falou assim, seria esse o caminho? O caminho te dá como o adversário marca. Esse é o caminho. Se o adversário marca muito bem, dificilmente você vai ter uma chance clara. E se o adversário não defende tão bem, vai te dar outras possibilidades para você aproveitar. E aí depende do dia do jogador, do momento dele e de outras inúmeras coisas. Sobre o Everton Araújo, eu me enche de orgulho porque ele é fácil falar que ele merece, né? Mas assim, é um menino que está sendo muito cobrado, que até pouco tempo atrás não estava nem jogando, entrava 5 minutos, entrava 10 minutos, nunca treinou mal, ao contrário, é o que melhor treina, é o que mais quer aprender, é o que mais quer evoluir, está sempre feliz, sempre disponível para a equipe. E é um luxo para o treinador ter um jogador assim. É um luxo, é um luxo. Por mais que ele seja cobrado pela torcida, tem que se acostumar, porque o treinador gosta muito dele, muito. Eu gosto muito desse menino. E ele tem detalhes sobre o que é a posição de volante que nenhum dos outros tem. Ele tem detalhes no jogo dele que nos dá muito. E não é à toa, eu já falei para vocês outras vezes, que um jogador como ele, que é tão criticado, foi titular nos 2 jogos da final da Copa do Brasil e foi um dos melhores. Então, esse jogador nós temos que ter cuidado, porque cada jogo tem um detalhe diferente. O que faltou para o time no outro jogo, só se você me falar o jogo. Mas nesse jogo em concreto, até o gol, tivemos acho que 2 chances. Também não estava tão fácil de entrar. Estávamos com a bola, porém hoje com mais paciência talvez na circulação de bola para esperar encontrar os espaços, e aí a partir do primeiro gol tudo ficou melhor, porque os jogadores eles ganharam confiança, se soltaram mais e começou a fluir um pouco melhor esse nosso jogo. Então é isso.